Boa noite a todos. É com grande alegria que nós temos mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui no sábado, para que possamos discutir as verdades espirituais, os ensinamentos dos Espíritos, do Mestre Jesus, e que possamos refletir sobre eles, melhorando a nossa forma de ver a vida, a forma de se relacionar com com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, e assim nós vamos melhorando a cada dia. Hoje é um dia diferente, um dia especial para todos nós, o Setembro Amarelo, um dia especial de prevenção ao suicídio, onde nós devemos lembrar de todos aqueles que sofrem, de todos os familiares que sofrem, e devemos também entender o que se passa para que possamos ajudar a todas as pessoas. Para iniciarmos, vamos assistir um pequeno vídeo para que a gente possa refletir sobre ele. Pois bem, hoje eu não lerei uma parte dos evangelhos, vamos ler uma parte do Livro dos Espíritos para que a gente possa refletir sobre ela. Então, que possamos ficar de pé. O Livro dos Espíritos, só para a gente lembrar, é um livro de perguntas e respostas organizadas por Allan Kardec, que fazia as perguntas e os Espíritos respondiam e ele organizou essas respostas que eram dadas pelos Espíritos. Então, questão 957 do Livro dos Espíritos. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre a causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, que possamos sentar. Os Espíritos, então, nos informam que todos que praticam esse ato, que dispensam o corpo físico dado por Deus, vão se arrepender. Todos se arrependem. E a expiação, as novas oportunidades que terão, com certeza, serão mais difíceis do que aquelas que eles tentaram fugir. Mas é importante que para a gente tenha noção da campanha mundial que é realizada, porque essa campanha é mundial, tanto de organizações religiosas como não religiosas, que a gente possa perceber pelos números como o assunto é relevante e importante para todos nós. Aproximadamente por ano morrem mais de 800 mil pessoas através desse ato de autoextermínio. Mata mais do que desastres e mais do que guerras atualmente. No Brasil são aproximadamente 30 pessoas que se suicidam por dia. Então vejam, são números muito altos. O que mais? Grande parte são homens. Grande parte dos que tentam, dos que conseguem, são homens.
Então, 75% deles são em países pobres ou subdesenvolvidos, o que chama também a atenção para nós. Então, são dados muito importantes e várias organizações estão se unindo para combater, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior, nós temos a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. E no Brasil, nós temos o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso fora a questão religiosa, não é isso? A gente sabe que a FEB apoia, a gente sabe que o templo aqui também apoia, temos procurado discutir, esclarecer e divulgar aí nas redes sociais este momento de reflexão para todos nós. Então, os dados mostram a importância do assunto que diz respeito a todos nós, porque quando os números são tão importantes, todos nós estamos envolvidos aí. E principalmente porque nós somos espíritos, não é? Estamos encarnados, mas somos espíritos. Quando a gente vê a mensagem, ela já começa a favor da vida, né? Da vida de encarnado, a favor de não desperdiçarmos esta oportunidade. Porque a gente sabe que mesmo querendo se livrar da nossa vida, a gente não consegue se livrar da nossa vida. Porque a vida nos foi dada por Deus. E mesmo a gente tentando se livrar do nosso corpo, continuamos vivos. Em outra dimensão, com outra vida, de uma forma diferente, sofrendo e se alegrando de uma forma diferente, mas continuamos vivos. Assim, a gente não sabe se morre aqui para nascer lá, ou se a gente morre de lá para nascer aqui. Tudo faz parte de um ciclo em que a gente vai alternando aí onde estamos e como vivemos. Então, a questão da vida está sempre conosco. Ganhamos esse presente de Deus e dele não podemos abrir mão. Estamos vivos e vamos continuar vivos. Hoje podemos não valorizar a nossa vida, podemos achar que sofremos demais, que estamos tristes demais, desanimados demais, mas no futuro não acharemos isso, não é? Já fizemos tantas coisas erradas e hoje não fazemos mais. E Deus teve paciência de esperar que a gente não fizesse mais. E hoje estamos aqui melhores. Isso também vai passar. No mundo de regeneração, o processo em que a Terra passa, essas coisas ficarão para trás. As nossas tristezas e os nossos desânimos irão se reduzindo gradativamente até que a gente consiga vencer os nossos medos. E por que nós temos medos? Isso a gente tem que voltar na nossa história evolutiva. Quantas encarnações nós tivemos? Não dá para saber, várias, dezenas, centenas de encarnações tivemos. E cada encarnação dessa nos marca. Tivemos um tipo de vida, vivemos num tipo de continente, uma espécie de família, fomos de um sexo ou de outro sexo, morremos velho, na idade madura ou criança. Tudo isso foi se alternando e várias experiências foram colocadas na nossa mente. Nós sabemos que nós não lembramos claramente de todas as nossas vidas, mas isso tudo fica no nosso inconsciente e tudo isso interfere em como nós vivemos hoje. E tudo isso nos confunde um pouco. Confunde porque é embaralhado. É embaralhado a felicidade com a tristeza, com o desânimo, com a sensação de vitória que já tivemos e com a sensação de derrota que já tivemos. Então tudo isso se embaralha e às vezes a gente se perde na nossa própria mente. Assim, uma hora a gente está feliz, não sabe por que está triste, uma hora gosta do emprego, não sabe por que não gosta do emprego, gosta da esposa, de repente não está gostando mais, a gente dá bem com o filho, outra hora não dá, e fica se alternando entre bons estados mentais e maus estados mentais. E assim a gente vai vivendo, com essa bagagem que a gente traz de outras vidas. Bagagem essa que a gente não pode se livrar dela, ela faz parte de nós, é o que nós somos. Essa bagagem, esse fardo, essa mala que a gente carrega, é o que faz a gente ser o que a gente é hoje. Tanto o nosso lado bom, quanto o nosso lado não tão bom. O que nós precisamos, então? É entender o que nós temos em nós. É descobrir quem nós somos. O que nós somos atualmente. Nós somos a nossa criação desta vida, o que os nossos pais nos ajudaram a perceber, não é assim? O que os nossos amigos nos ensinaram, mas também somos aqueles das nossas vidas passadas. Então, temos boas lições de hoje, mas temos não tão boas lições de antes. Erramos muito, por isso somos espíritos aqui em evolução. Espíritos inferiores querendo ser melhores. A única coisa que nos diferencia dos espíritos inferiores, aqueles que ainda perseguem o mal, é que nós não desejamos mais estar no mal.
De resto, temos um fardo tão pesado quanto o deles. Temos muita coisa para melhorar, muita coisa para aprender. Então, a evolução está aí para nós e essa bagagem pesa sobre nós. Tudo isso é o que faz nós sermos os que nós somos. E muitas vezes essa bagagem nos confunde e essa confusão é que pode nos causar estados de tristeza e de desânimo e de preguiça e de inveja e de falta de fé, desacreditar que não vai dar certo, não é? Acreditar que não vai dar certo ou desacreditar que vai dar certo. Tudo isso é que são os motivos que nós podemos aqui organizar de forma bem rápida para a gente achar que essa vida talvez não valesse a pena, não é? Para achar que esse corpo não vale a pena, que essa família não vale a pena, que esse emprego não vale a pena, que os nossos filhos talvez não valham a pena. Mas como espíritas, a gente sabe que nós não pedimos para nascer, nós imploramos para nascer. A fila para ter a oportunidade de encarnar é gigantesca, principalmente como nós tivemos, ou como a grande maioria teve, um corpo físico saudável, oportunidade de estudar, com esclarecimento, tem um emprego, tem uma esposa, um marido, tem família. É difícil ter boas condições, estar bem como encarnado. E aí a gente não pode deixar que nenhuma situação, que nenhuma condição anterior nossa, algo que a gente não entenda bem, estrague o que nós temos. Às vezes a gente se esquece do que Deus nos oferece. Às vezes a gente se esquece que ter uma vida e ter um corpo é uma oportunidade muito valiosa para nós. É uma oportunidade que a gente não pode abrir mão, principalmente nesses tempos de regeneração. A Terra muda e nós mudamos com ela. Temos a oportunidade de sermos melhores mais rapidamente do que anteriormente. Atualmente podemos ler vários livros, vídeos, locais, tudo isso nos informa mais rápido, podemos pensar mais rápido e ter uma escolha muito melhor. Então vejam, não podemos deixar que a nossa parte inferior, aquilo que nós trazemos conosco, nos desanime. Cada um de nós tem aí o seu fardo, cada um de nós tem a sua bagagem inferior que faz parte de nós, faz parte da nossa história, não é? Os nossos erros faz parte da nossa história. É com ele que nós aprendemos muita coisa. A gente lembra de um erro e através dessa lembrança a gente não erra mais. A gente lembra que não fez direito e faz melhor. Você lembra quando alguém te ajudou num sofrimento e ajuda alguém que está sofrendo hoje. Então, lembranças e sentimentos inferiores, quando a gente decide mudar, são grandiosas lembranças para que a gente se mantenha aí na linha mais reta do que a gente caminhava antes. Então, imploramos para nascer, imploramos para ter um corpo, para ter uma família que tem relação conosco. Nós não nascemos numa família escolhida aleatoriamente. Quando nós poderemos ter esse contexto de família, de cidade, de emprego, para nascer de novo, se dispensarmos esta de agora? Vai demorar um pouco. Então, o momento que nós estamos hoje é o melhor momento que nós já tivemos em todos os tempos para evoluir. Ah, mas eu não sei como é que foi antes. Não importa como foi. Hoje é o melhor momento que nós temos de todas as nossas encarnações para evoluir. É hoje que nós temos a nossa chance de seguir em frente. É hoje que nós não podemos deixar que os nossos erros de antes nos desanimem a ponto de a gente achar que o nosso corpo que nós pedimos não vale mais a pena. Não é assim? Não podemos abrir mão de uma oportunidade, de uma chance, dos amigos, da família, do emprego, que trazem para nós o crescimento, através por um desânimo que nós trazemos no nosso espírito. Ou ainda, através da influenciação dos espíritos inferiores. Nós sabemos que eles nos influenciam, tanto quanto os espíritos superiores, porque nós desejamos ser influenciados. Mas podemos escolher entre sofrermos a influência do positivo, dos mentores de luz, ou dos espíritos inferiores, nossos antigos companheiros aí de outros tempos, pessoas que nós fizemos mal, ou que nos fizeram mal, ou companheiros mesmos, amigos que nós tínhamos aí, quando não seguíamos a estrada que deveríamos seguir. Então, muitas vezes eles vêm nos procurar para que voltemos para as velhas práticas aí de antigamente que nós fazíamos.
E não podemos ceder mais a esse tipo de pensamento, a esse tipo de ideia, a esse tipo de conjuntura que nós não fazemos mais parte. Então, que possamos fortalecer as nossas mentes para que tenhamos consciência de que vamos ficar triste, de que vamos desanimar, de que vamos sentir que às vezes a vida nos aperta demais, exige demais de nós, mas que isso tudo faz parte. A evolução exige isso de nós, não é? Nós somos como um metal bruto, não é isso que os Espíritos nos dizem? Que nós precisamos nós precisamos que o martelo bata sobre nós para que a gente tome uma forma, para que a gente vire um objeto que seja útil. Então, por enquanto, nós ainda precisamos de muita martelada para sermos úteis. Ainda somos uma pedra bruta que precisa se tornar num objeto útil. E para isso a gente precisa mudar o que nós somos. E mudar é doído, não é? Mudar é difícil. É difícil perceber que o nosso eu de hoje não é tão bom quando a gente acha que é. É difícil perceber que não somos tão alegres como deveríamos ser, não somos tão bons profissionais, companheiros ou pais como deveríamos ser. Isso não é bom, mas faz parte da nossa caminhada. Faz parte da humildade que a gente possa perceber isso. E tudo isso nos fortalece. A gente sabe que quando vamos nascer, temos uma programação. Nem que seja mínima, mas algo é programado. Se não temos condição de programar naquele momento, alguém programará para nós. Existem espíritos superiores que fazem a programação, caso a gente não tenha condição de escolher. Poderemos escolher mais na medida da nossa evolução. Quanto mais evoluído, mais opinião nós podemos dar na escolha da encarnação. Mas cada um aí tem o seu momento e uma coisa é certa, houve uma programação sobre o seu corpo, sobre o local que você ia nascer, sobre várias condições. Houve essa programação para que tudo se desse da melhor forma possível, para que nós fôssemos vitoriosos no dia de hoje. E essa programação traz um corpo que condiz com as nossas necessidades. Quando nós interrompemos a nossa vida de forma irresponsável, de forma antecipada, essa interrupção causa transtornos para nós. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo estavam organizados como vários corpos que são, para que nós tivéssemos uma vida com determinado prazo, com determinado período. A gente sabe que a nossa vida pode até ser postergada, caso a gente esteja num caminho que vale a pena. Ela pode ser adiada. Então, caso a gente antecipe a nossa vida, teremos um corpo aí cheio de fluido vital desperdiçado. E iremos sofrer por isso. Sofreremos o tempo que ainda tínhamos durante a vida. O que vai acontecer? Depende de cada um, como nos diz aqui a resposta do Livro dos Espíritos. Mas uma coisa é certa, iremos nos arrepender do que fizemos. Todos se arrependeram, não é? É uma situação em que a pessoa depois percebe que não existe nenhum problema que vale a pena deixar a nossa encarnação, que nós imploramos por ela, imploramos para nascer. Por que nós imploramos para nascer? Porque nós evoluímos muito mais rapidamente como encarnados do que como espíritos. E por outro motivo importantíssimo, como espíritos inferiores que nós somos, o corpo físico faz com que a gente esqueça os males que fizemos anteriormente. Isso nos dá paz. Nós esquecemos todos os males que fizemos e durante a nossa vida a gente tem um pouco de sossego porque não lembra disso. Pelo menos conscientemente a gente não lembra. Então a gente deixa de lado aquele sofrimento que a gente tinha para que a gente possa ter um momento de paz na nossa mente e possamos nos reorganizar e nos tornarmos aí pessoas melhores. Então vejam, antecipando a nossa vida, nós sofreremos muito por isso. Seja por causa do fluido vital que restará e precisamos esperar que esse tempo de desgaste desse fluido vital passe, seja porque podemos ficar ali anexados, vinculados ao nosso corpo físico enquanto ele se decompõe, seja porque, pelo nosso magnetismo desse ato, somos chamados a ir para determinadas regiões inferiores e de lá nós não podemos sair por um longo período de tempo,
seja porque a nossa situação vai ser tão inferior que nós teremos a ideia de que ainda estamos encarnados. O nosso corpo terá sangue, nós teremos a impressão de que a ferida ainda existe, nós teremos a impressão de que não conseguimos respirar direito, de que não conseguimos caminhar direito e sentiremos a dor que sentimos naquele momento. E a nossa mente, por causa daquela situação inferior, ela fica vinculado por vários anos naquele mesmo momento. Então, aquela ideia, aquela sensação, ela fica se repetindo por várias vezes na sua mente. E isso nos causa, mais uma vez, muito sofrimento. Sofrimento que poderíamos deixar de lado, poderíamos prescindir, poderíamos ficar livre dele. Basta que tenhamos a compreensão de que temos uma bagagem inferior conosco. Sim, temos. Temos motivos, temos o nosso inconsciente que nos entristece, nos enfraquece, nos traz desânimos, temos. Mas podemos vencê-lo, porque ao lado dele, junto com ele, temos muitos momentos de alegria, momentos de vitória, não é? Encarnações que deram certo, coisas boas que fizemos. Temos espíritos amigos que fizemos, que velam por nós, encarnados e desencarnados. Quem não tem amigos, familiares, aqueles que sente muita falta, que gosta de estar ao lado. E temos muitos desencarnados ao nosso lado, que sempre nos ajudam. Então, se fizemos muito errado, também fizemos coisas boas que pesam a nosso favor. Então, que saibamos verificar na nossa mente o nosso lado positivo, aquela alegria de viver que nós temos, alegria de estudar, de ajudar alguém, de estar com os familiares, de estar com a família reunida, para que não deixemos que os momentos de tristeza vençam a nossa mente. A nossa mente ela é muito forte, desde que a gente queira utilizar-se dela. O nosso campo mental traz ainda todas essas alegrias que nos fortalecem. E isso é motivo para nós de grande atenção. Não podemos desanimar e temos grandes motivos para não desanimar. Temos amigos que zelam por nós, amigos que afiançaram a nossa encarnação. Fala, não, nessa ele vai conseguir. Eu vou ajudá-lo, eu vou acompanhá-lo e vou estar sempre, toda vez que ele fizer uma prece, eu vou lá, eu vou estar com ele. Eu vou ajudá-lo. Então temos amigos que acreditam em nós, que acreditam que vai dar certo. E nós não podemos desapontá-los, não é? Precisamos perceber os momentos de tristeza e precisamos trabalhar com eles, para que eles não cresçam em nós, para que a gente se apegue sempre ao lado positivo das situações. Um livro muito famoso no meio espírita que trata do suicídio é Memória de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, pelo espírito Camilo, que era um poeta português, lá do final do século XIX, mais ou menos. E é um livro muito famoso, um livro que traz vários detalhes de como as coisas acontecem. Eu trouxe um trecho desse livro para a gente ouvir. É uma novela que eles estão fazendo dos livros. Então eu trouxe para a gente ter uma noção. Eu trouxe duas situações. A apresentação dele, de quem ele é, do que aconteceu, e eu trouxe para a gente ouvir o momento em que ele é socorrido nos planos inferiores. Então, para que a gente possa perceber como é muito bem feito esse trabalho, é muito bem feito, a gente tem realmente a sensação de que está, de fato, ouvindo o Espírito falar. É muito interessante. Então, eu vou colocar para que a gente possa ouvir um pouco. E o livro narra os momentos de sofrimento, narra as dificuldades, narra o que ele passa. Mas eu trouxe para nós, para que a gente possa perceber o momento do socorro. Quem o socorreu, é interessantíssimo a gente perceber como ocorreu o socorro, como é um processo de socorro. E a gravação é bem real com relação ao que está escrito no livro. Bem interessante para que a gente preste atenção na narrativa. Tempos, em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram, na verdade, espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos
à precária visão dos suicidas. Eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária. Lanceiros, prepare-se para qualquer rebelião. Fiquem atentos enquanto procuramos os que possuem fluidos vitais completamente desintegrados da matéria. Apenas estes devem ser resgatados. Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras caminhavam organizadamente em filas, um a um, revelando todos à altura do peito uma pequena cruz azul celeste, como se fosse um emblema, um distintivo. Em torno deles, soldados garantiam a ordem e a proteção dos benfeitores. Convém formar um cordão de isolamento. Pode haver hostilidade a qualquer instante. Será que vieram me resgatar? Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Preciso me aproximar. Não consigo ler o que está escrito na bandeira erguida pelo líder do grupo. Fique onde está. Quem são vocês? O que dizem as palavras escritas na flâmula branca e azul? Legião dos Servos de Maria. Os guardiães, carregando escudos e lanças, tinham a pele bronzeada, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante hindu. Irmãos e irmãs. Espero que tenham conseguido ouvir aí devidamente, mas é muito interessante aí o audiolivro, a audionovela, porque tem personagens, né, nessa gravação. Então fica bem fácil da gente assimilar, fica bem real, é muito bem feito. Então a gente percebe a grandiosidade, é como se a gente estivesse realmente, de fato, falando com eles onde eles estão. Então a gente percebe o socorro, percebe a grandiosidade da Mãe Santíssima, que é narrado no livro, é o hospital para onde eles são levados, foi organizado, estruturado e é mantido por ela, por Maria Santíssima. Então eles saem recolhendo os suicidas, aqueles que já desgastaram o fluido vital, como a gente viu, porque precisamos passar o período em que o nosso corpo tinha de fluido, nós vamos esperar esse fluido ser gasto. Precisamos esperar que ele se esvaia para que a gente possa ser socorrido. Precisamos esperar o tempo correto para que as coisas deem certo. Então vejam, e eles vão naqueles locais onde eles sabem que aquele determinado tipo de espírito naquela situação, se eles se aglomeram. Por que eles se aglomeram naqueles locais? Pela questão da vibração. Então, a vibração te leva para um local onde as pessoas na mesma sintonia estão. Então, o Vale dos Suicidas, que grande maioria já deve ter ouvido falar, é o local onde a grande maioria deles se acumulam por questões vibratórias. Eles tentam sair, mas são atraídos novamente pelo magnetismo para o mesmo local. Tentam voltar para a família, tentam voltar para os locais onde queriam estar, depois que se arrependem, mas a vibração os atrai novamente para o mesmo lugar. E lá eles têm que ficar até que seja o momento do resgate. Até que os mentores de luz, né, as responsáveis aí pelos hospitais, pelas casas transitórias, tenham a oportunidade de ir resgatá-los. O fluido vital tenha se esgotado, eles tenham se arrependido, o campo mental tenham se alterado. E diversas espécies de espíritos estão lá. Várias formas que eles tiveram de tirar a vida, todos vão ser tratados com a sua forma específica de tratamento. O livro até detalha, tem uma parte lá para cada situação. Quem tiver a curiosidade depois de ler o livro, lá tem. Cada um é tratado de uma forma diferente, porque cada um vai ter um problema no seu perispírito. Então, o perispírito sofre quando nós fazemos esse tipo de ato, e ele fica adoecido, ele fica com problemas, e precisamos tratá-lo para que possamos nascer novamente, para que possamos nascer de novo. Tudo isso vem contado lá com detalhes no livro. Quem tiver interesse, quem quiser estudar um pouco mais, para que possa descobrir as consequências disso tudo. Interessante também que a gente perceba quando formos socorridos,
Não seremos simplesmente levados para um hospital e lá deixados. Teremos um tratamento perispiritual, um tratamento mental e um novo treinamento, um novo aprendizado, para que a gente possa ter uma nova encarnação. Vejam que no começo ele fala que está se preparando para nascer de novo, depois de 50 anos se recuperando do ato por ele praticado. Ele suicidou, ele era um poeta português, porque ele era um poeta, escritor, e estava ficando cego e não podia mais escrever. Ficou muito desanimado, não acreditava mais, não tinha religião e acabou praticando o ato que, como ele mesmo disse lá, se arrependeu muito. Então, que possamos aprender aí um pouco mais sobre essas verdades espirituais, sobre as consequências dos nossos atos, sobre as regiões espirituais, sobre a questão das vibrações, que seremos atraídos para os nossos espíritos afim. Então, se estamos no bem, seremos atraídos para aqueles locais do bem. Se estamos desequilibrados, seremos levados para aqueles locais onde estão outros espíritos desequilibrados. Então, que possamos manter o equilíbrio da nossa mente, do nosso espírito, que não deixemos que a nossa bagagem negativa nos desanime. Que possamos usar aí a todo instante a nossa bagagem positiva, aquilo que nós temos de bom em nós. Que se o que nós temos de ruim não é pouco, o que nós temos de bom também não é pouco. Está à nossa disposição. Basta a gente procurar enxergar a vida de um modo diferente. Basta a gente não se deixar enganar pelas energias negativas. Basta a gente não deixar se desanimar. Nós sabemos que a gente vê as mensagens e de não desânimo, que o importante é a vida, mas nós sabemos que não podemos abrir mão da nossa vida. Nós sabemos que a evolução ela é obrigatória. O que nós fazemos é abrir mão do nosso corpo, mas a nossa vida vai continuar, plena, igual é agora. Eles contam que chegam do lado de lá, como se estivessem do lado de cá. E é exatamente por isso, porque a energia negativa dá a impressão de ainda estarem encarnados, por causa do peso do plano onde eles estão. Então sentem dor, fome, sede, e tudo isso por causa do peso das vibrações de onde estão. Então, que possamos estar atentos às lições espirituais, que possamos estar atentos às mensagens dos mentores, ao nosso aprendizado, sabermos que toda vez que nós caímos em outras oportunidades, fomos auxiliados e estamos aqui avalizados por alguém. Algum hospital, alguma casa transitória, alguma escola espiritual nos treinou e nos deu essa oportunidade de encarnação. Então, toda vez que estivermos desanimados, tristes, podemos buscar esses que nos avalizaram, esses que nos treinaram, que nos deram abrigo, que nos deram educação, que nos deram novas chances. Eles estão lá para nos ajudar. Então, esse hospital dos servos aí de Maria, para onde eles levam as pessoas, eles são treinados, fortalecem a sua mente para que possam encarnar novamente. E quando encarnam, eles são avalizados, protegidos e amparados pela própria casa de onde saíram. Então não estamos sozinhos. Apesar de algumas vezes na vida a gente achar que estamos sozinhos, estamos passando por grandes momentos de dificuldade, que ninguém nos entende, existem amigos para nos auxiliar. Existem pessoas esperando só que a gente consiga percebê-los ao nosso lado. Nos momentos que a gente está muito atordoado, os espíritos de luz estão ao nosso lado, só que não conseguem nos alcançar porque a nossa vibração está muito pesada. Então, quando estamos passando por grandes dificuldades, nós mesmos impedimos o socorro. Às vezes a gente reza, mas não eleva a mente, não eleva a vibração, o que impede um socorro mais efetivo sobre nós. Então, para que possamos entender também a importância da oração, a importância da vibração, para que possamos ter o auxílio dos mentores espirituais quando necessitarmos do auxílio. Que possamos compreender que temos amigos, que possamos compreender que estamos aqui com a ajuda de alguém que nos ajudou a organizar a nossa mente, nos socorreu, nos deu um lar, nos ajudou a escolher a nossa família, nos ajudou a escolher o nosso futuro emprego, nos ajudou a escolher até a religião que nos vincularíamos, que seria mais propícia para a nossa evolução naquele momento.
Tudo isso nós tivemos ajuda em um planejamento. Tudo isso é da nossa responsabilidade. Tudo isso exige compromisso de nós. Compromisso que pesa sobre nós, mas não completamente sobre nós, porque quem tem amigos nunca está sozinho. Temos amigos que nos auxiliam, nos encorajam. E esse encorajamento pode ser feito tanto através da nossa intuição, quando estamos acordados, quanto durante o sono. O nosso espírito é retirado do corpo durante o sono e é levado para a casa de onde nós viemos ou para algum outro lugar, onde nós teremos oportunidade de sermos auxiliados, orientados, fortalecidos, tanto energeticamente quanto mentalmente. E tudo isso para nos amparar. Então, que possamos perceber, meus amigos, no dia de hoje, que o suicídio ou o autoextermínio é um tema muito mais espiritual do que material. É um tema muito mais pessoal do que externo. As nossas dificuldades não vêm de fora, elas estão em nós, estão na nossa bagagem espiritual. Espírito de luz nasce no mesmo local que nós, na mesma circunstância que nós e vivem plenamente. Nós é que colocamos as dificuldades, nós que estamos com as nossas dificuldades. Nós que temos inveja, desarmonia, desequilíbrio, tristeza, angústia, tudo isso está em nós e nós estamos caminhando, não é? Buscando diminuir tudo isso em nós para alcançarmos a luz. Mas ainda está em nós e não podemos deixar que isso nos vença. Então que possamos pensar sobre essas palavras do dia de hoje, possamos lembrar desse tema como um tema importantíssimo. E para nós espíritas é ainda mais importante, porque a gente sabe que a vida não cessa, a vida não para nunca, porque Deus não para e Deus nos criou. Nós estamos sempre em atividade. Mesmo que a gente não saiba que está em atividade, estamos em atividade. Mesmo que a gente não queira evoluir, estará evoluindo, porque o erro é um aprendizado para o futuro. Então isso é evolução. Então nunca paramos porque Deus não para. Nunca deixamos de evoluir porque Deus colocou em nós o germe da evolução e Ele não para. Então que possamos pensar sobre isso, que possamos procurar sempre a felicidade onde quer que a gente esteja, que possamos procurar nos entender, nos compreender do jeito que nós somos hoje e que hoje é a melhor oportunidade e o melhor momento que cada um de nós já teve. Se a gente pudesse escolher um momento bom, seria hoje, porque hoje é o momento que nós podemos mudar o que nós realmente somos, escolhendo a parte boa que tem em nós e que possamos aprender com a parte não tão boa que temos em nós, que não podemos deixá-la de lado, porque está em nós como um aprendizado grandioso que nós temos. Então, que o Mestre Jesus possa acompanhar a todos nós, que o Mestre Jesus nos fortaleça nos nossos momentos de dificuldade. Temos aí os evangelhos, temos os livros espíritas, para que possa nos fortalecer nesses momentos de dificuldade que já passamos e ainda vamos passar por alguns, porque faz parte de nós, faz parte ainda da nossa condição atual de espírito. A gente sempre indicamos a nossa livraria e biblioteca. Quem quiser adquirir, temos livros, e quem quiser apenas pegar emprestado para ler, depois devolver, também temos vários livros. E também temos filmes e DVDs com palestras. Às vezes a pessoa tem dificuldade em ler um livro, dá sono, dá preguiça, temos aí também os vídeos que facilitam a compreensão. Então que o Mestre Jesus possa nos acompanhar e que os pacientes possam sentar lá nos bancos laterais.